Bom dia, queridos irmãos. Hoje é quarta-feira, é dia 25 de agosto. Aliás, dia 26 de agosto do ano da graça de 2020. E é uma alegria iniciarmos este dia mais uma vez com com estes alguns minutos que eu vou procurar reduzir. Tenho alguns dias me estendido um pouco mais e não queria, de facto, tornar este momento da manhã muito extenso. Mas às vezes empolgo-me com a partilha e depois perco um pouco o controle do tempo, pelo que eu peço desculpa. Amados, voltando ao tema que temos considerado desde domingo, na experiência de Abraão, e enquanto consideramos seriamente o impacto desta palavra no nosso coração, lembrar só que o que temos estado a considerar é a história de Abraão, alguém que Deus escolheu para fazer uma aliança, aliás, a primeira aliança, a partir da qual Deus iniciou um processo que vem até nós, até hoje, um processo de redenção para o mundo, e naquele momento e naquelas circunstâncias fê-lo num ponto de partida com Abraão, com a sua família. Deus chamou-o, Deus deu-lhe uma missão. Essa missão implicava sair da sua terra, ir para a terra que Deus tinha preparado, implicava um povo, uma descendência, implicava uh, uma nação a partir do qual Deus queria abençoar todas as nações da terra, implicava uma descendência e por isso, obviamente, um filho que Abraão não tinha. É muito evidente também a experiência de grande intimidade que implicava e que está presente neste processo todo de relacionamento entre Abraão e Deus, numa experiência realmente muito intensa de comunicação e de adoração, de resposta da adoração de Abraão. Há uma série de aspectos, claro, sempre a experiência da fé, estamos a falar de Abraão, o pai da fé, e de facto toda a experiência, toda a vida de Abraão é para nós um exemplo tremendo. Mas como lembramos e consideramos, neste processo todo, Abraão decidiu como que dar uma ajuda a Deus, e passado 10 anos sem ter um filho, ele decidiu então, no tempo dele e no modelo dele, tentar resolver, tentar dar andamento, dar continuidade a este processo. E isso foi errado. O resultado disso foi Ismael. Ismael, de facto, não era o plano de Deus. Infelizmente, muito do prejuízo que veio sobre o povo de Israel veio como consequência de Ismael. Até aos dias de hoje ainda há esse remanescente. Ismael de facto não era o plano de Deus. Esta impaciência de Abraão, claro que era resultado de alguém que estava muito comprometido com a missão que Deus lhe tinha dado, mas esta impaciência resultou de facto num erro. E Deus, mais tarde, 15 anos mais tarde, vem a cumprir o seu propósito no tempo dele, da forma certa, e já quando não havia esperança, Deus sobrenaturalmente concede um filho a Abraão e Sara. Isaac nasce, e então sim, a continuidade do plano de Deus tem expressão. Mas eu gostava hoje só de refletir com os irmãos a respeito da missão. Abraão estava muito consciente da missão que Deus lhe tinha dado. Ao longo da sua comunicação, Deus fala diversas vezes, Deus reafirma diversas vezes aquilo que tinha planeado, aquilo que era o plano de Deus para a sua vida. Era claro para Abraão o que é que estava a acontecer. É provável, aliás,
é provável não, com certeza. Abraão, por exemplo, não sabia, quando sai da sua terra, ainda Deus ainda lhe ia mostrar a terra para onde ele havia de ir. Havia coisas que ele não sabia. Por exemplo, ele não sabia como é que Deus lhe ia dar uma descendência, é verdade, mas ele sabia aquilo que Deus tinha prometido e sabia qual era o objetivo. E o objetivo era, de facto, serem uma bênção para o mundo. Abençoarem um mundo que precisava urgentemente da intervenção de Deus. E Abraão estava consciente disso. Estava muito consciente disso. E a prova é que ele tem uma experiência de fé verdadeira lá no capítulo 15, onde naquela experiência de fé, diz a palavra, lhe foi imputada a justiça, a salvação. Foi uma fé salvadora que ele experimentou. E, portanto, ele estava consciente da missão. Claro que estamos sempre a fazer um paralelismo para a nossa experiência, para a nossa realidade e com as devidas diferenças, obviamente, muitas, de circunstâncias e também de momentos da história da redenção. Deus chamou-nos, e Deus deu-nos uma missão. Creio que uma das dificuldades que nós temos é, de facto, compreender aquilo que é, na realidade, a missão. Para o que é que Deus nos chamou? E creio que tantas vezes nós nos esquecemos. Este não é um problema só nosso, é um problema desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus teve muita dificuldade em viver, por isso ele investiu tanto tempo em explicar isso aos discípulos, mas ele investiu muito tempo em ensinar, porque era muito importante percebermos a missão. Para que é que o Senhor nos está a chamar? Em João 3,16 nós temos aquele conhecido versículo que é a resposta a um homem que procura o Senhor Jesus Cristo. E de alguma forma ele está-lhe a perguntar qual é o plano dele. Ele é muito simples. Deus enviou um filho, o seu único filho, para a salvação do mundo, para todo aquele que crê. Esta é a missão. Se por um lado este é o meio pelo qual nós somos salvos, esta também é a missão. É isto que nós temos para proclamar ao mundo. Mas, amados, e aqui reside a grande dificuldade que nós tantas vezes temos, eu pelo menos tenho, é que neste processo tantas vezes nos desviamos daquilo que é realmente o foco. E há outros textos complementares do Senhor Jesus Cristo que nos ajudam a compreender o foco e a necessidade do que tem que acontecer na nossa vida para que tudo isto se cumpra de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. E na lista das coisas que nós precisamos de experimentar e que nos próximos dias ainda vamos lembrar, uma das coisas que eu mencionei no domingo foi que nós precisamos de ouvir a Deus, precisamos de ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz. E eu queria recordar hoje, para a nossa edificação e para o nosso despertamento também, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23. Aliás, amados, quando nós partilhamos João 3,16, uma mensagem de salvação, de esperança, de graça, nós não podemos partilhar João 3,16 sem também partilhar Lucas 9, 23 e seguintes. Não podemos. Porque provavelmente a informação fica incompleta. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz. Dizia a todos. Se ele dizia a todos naquela época, com toda a certeza, nos diz isso hoje também a nós. Dizia a todos. Eu estou em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu afirmava isso no domingo e creio que este texto nos ajuda a compreender isto. Amados, o plano de Deus para nós não é passarmos uns quantos anos agradáveis aqui. Comer, beber, gozar a vida, gozar a família, passar férias, gozar alguns bens materiais. Mas em si próprio nenhuma destas coisas é má. Pelo contrário, algumas são obviamente expressão
da graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu diria, são todas expressão da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas não é esse o propósito. O nosso propósito, a nossa missão, é sermos sal e luz, é pregarmos Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para todos aqueles que precisam e que estão perdidos. E isso vai requerer de nós esta anulação. Vamos ter que perder coisas. Abraão perdeu coisas para ganhar outras. Perdeu a sua terra, teve que perder o seu orgulho em querer fazer as coisas da sua maneira. Aquilo que nós ganhamos é extraordinariamente melhor e superior àquilo que perdemos, sem comparação. Mas temos que perder. Precisamos estar absolutamente focados na missão. E o que Deus nos deu como missão, de facto, é conhecê-lo, é ouvi-lo, é obedecê-lo, é viver diariamente esta realidade, nesta negação que tem que acontecer na nossa vida, para que ele cresça e eu diminua, para que ele seja visível e eu não. Foi isso que aconteceu lá com Abraão, quando ele teve como que morrer para uma realidade de ter um filho, porque já não era possível ter um filho do ponto de vista humano, para que Deus manifestasse a sua presença e agisse através da sua vida e lhe desse um filho que do ponto de vista humano era impossível. É isto que tem que acontecer todos os dias na nossa vida, amados. E esta, amados, é a melhor e mais extraordinária experiência que nós podemos viver todos os dias durante esta vida aqui. Porque certamente, vivendo isto, quando o Filho do Homem vier, quando o Pai olhar para nós, vai se alegrar e vai se regozijar. Que o Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o meu desejo, a minha oração, e o tempo lá vai outra vez muito à frente. Vamos terminar desejando a todos um dia muito abençoado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração uns dos outros. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a estarmos focados nele e na sua missão para a honra e glória do seu nome. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.